E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então, para não deixar vocês sem banana fish essa semana, eu preparei o conteúdo que é para contar um pouco a história de como o Ash e o Shorter se conheceram. A ideia desse conteúdo ela surgiu no momento em que no episódio 9, quando o Ash acaba matando o Shorter, ele tem um breve momento de consciência quando ele olha a imagem de um anjo que tá lá naquela sala de execução do Golzini. Então eu sei que tem muita gente que não entendeu de onde é que vem essa referência, mas essa referência vem do Angel Eyes, que é o que? É uma história paralela que foi publicada no último volume de Banana Fish, no 19, logo após o final da história principal ali, logo após do fim do Ash, Age e os outros personagens. A gente tem algumas histórias que são paralelas, e uma delas é o Angel Eyes, que conta a história de como o Ash e o Shorter se conheceram. Então primeiro, para você entender, essa história ela acontece em torno de 3 anos antes dos acontecimentos atuais da história. Então o Ash ele tinha em torno de 14 anos de idade, e a gente vê o Golzini recebendo uma mensagem de que o Ash ele foi capturado e que ele foi levado para um reformatório, só que o Golzini ele decide não fazer nada quanto aquilo, porque ele quer que o Ash aprenda uma lição. Ele diz que é bom para o Ash aprender a não aprontar mais. Então a gente vai acompanhar a história toda praticamente pela visão do Shorter. O que acontece? Um guarda, ele chama o Shorter lá no reformatório, e ele pede ao Shorter que o Shorter fique de acompanhante no bloco A desse novo menino, que é o Ash, que não se mostra nada receptivo. E esses momentos que acontecem é muito semelhante ao que acontece entre o Ash e o Max no anime, quando o Ash vai pra prisão e o Max meio que fica zelando por ele a pedido dos policiais. O Shorter leva o Ash pra conhecer todo o reformatório, ele mostra todas as aulas pra ele, as salas diversas que tem. E então ele conversando com o Ash, depois que ele mostra a cela, ele percebe que ele já viu o Ash em algum lugar. Ele tem um pequeno estralo na cabeça dele, que diz que ele já viu, ele conhece o rosto do Ash de algum lugar, e o Ash responde pra ele que não, que ele se lembraria de uma cabeça de mármore como o Shorter. Esse momento é muito bom porque o Shorter fica muito irritado pelo apelido que o Ash dá pra ele, porque aqui, nesse tempo, o Shorter ainda era careca, ele não tinha o moicano. Então se passa uma semana e num dos almoços o Shorter ele para, olha o Ash, ele percebe o quão bonito o Ash é. E ele também comenta com a gente, com o espectador da história, como os outros detentes têm chamado o Ash de nomes grosseiros. E é realmente os mesmos acontecimentos como a prisão no anime. Os outros detentes eles olham o Ash de uma forma sexual, eles olham com um interesse muito pervertido. Durante o almoço, 2 outros detentes mais velhos, o Frank e o Ricardo, eles chegam à mesa e os dois começam a discutir pela propriedade do Ash. Os dois eles acham que o Ash é propriedade deles e eles começam a discutir sobre aquilo, enquanto o Shorter tenta meio que apaziguar as coisas ali, porque tipo, ele sabe que aquilo vai acabar sobrando pro Ash. E o Ash ele sai dali sem dar confiança nenhuma pra nenhum deles, ele simplesmente termina de comer e sai dali. Então um dos conhecidos do Shorter faz um comentário ao Shorter dizendo que toda essa beleza do Ash e os olhos muito verdes deles parecem os olhos do demônio, e que homem nenhum vai sobreviver quando os olhos do Ash se tornarem vermelho. O Shorter acha uma besteira e pede pro Nico, se eu não me engano, é o nome do personagem, explicar, e ele conta que é uma história que a avó dele contava de um vilarejo onde uma mulher muito bonita apareceu e todos os homens do vilarejo começaram a lutar por ela. E então não pararam as lutas até que não sobrassem nenhum homem de pé, que no meio de uma tempestade onde o último homem morreu, os olhos dela ficaram vermelhos como o demônio. Então a gente tem um diálogo muito triste entre o Ash e o Shorter, e o Shorter ele meio que vem tentar prevenir o Ash, e ele fala pro Ash sobre o Frank e o Ricardo, e ele diz que provavelmente eles agem daquele jeito por ser um reformatório só masculino. A falta de mulheres faz com que eles busquem esse tipo de coisa. E o Ash então ele rebate dizendo que os homens eles não estupram outras pessoas por falta de sexo, eles estupram para machucar, eles fazem isso para causar mal às pessoas. E o Ash é claramente muito revoltado com isso. Então o Shorter conta pra ele que quando o Shorter entrou no reformatório também, o Frank tentou a mesma coisa com ele, só que ele venceu o Frank. Então o Frank passou a deixar ele em paz, mas ele também
previne o Ash, dizendo que se um dia eles pegarem o Ash é pra ele ficar em silêncio e tentar lutar o menos possível pra que acabe o mais rápido possível. É um diálogo muito triste, como eu falei, muito triste mesmo, mas o Shorter também não sabia que o Ash vinha de um passado onde ele já estava preparado pra lidar com esse tipo de homem. Então chegamos ao momento onde Frank e o Ricardo estão lutando pra ter direito sobre o Ash e o Frank acaba vencendo. E nesse momento o Ash vê o Shorter ali e ele desafia o Frank e ele pergunta pro Shorter: se eu vencer o Frank, então eu não tenho que me tornar a moça deles? E nesse momento o Ash vai pra cima do Frank com tudo, só que o Shorter grita pra ele parar, o que evita que o Ash acabe matando o Frank. Depois dessa briga, o Shorter ele tá tomando sol com alguns amigos dele e um dos amigos dele previne ao Shorter que ele ouviu falar que o Arthur mandou um assassino pro reformatório, que ele tem um assassino infiltrado e que é pro Shorter tomar muito cuidado. E nesse momento o Shorter vê o Ash junto ao Ricardo, que é um dos dois homens que estavam brigando por ele, e ele também percebe que o Ash está combinando de se encontrar à noite com o Ricardo, e isso deixa ele muito apreensivo, porque até então o Ash estava lutando contra os dois e agora ele estava meio que aceitando aquilo tudo. Durante a noite o Ash vai até a biblioteca e o Shorter trabalha lá na biblioteca do reformatório. E então ele vai atrás do Ash porque ele quer falar com o Ash, porque ele começou a achar que o Ash pode ser o tal assassino infiltrado do Arthur. Só que quando ele encontra o Ash na biblioteca, ele se lembra de onde ele viu o rosto do Ash, de onde ele se lembra dos olhos dele, e ele sai correndo pra buscar alguma coisa no quarto. E chegando lá, ele revira as coisas e encontra um cartão de Natal que a irmã dele havia dado pra ele. E esse cartão ele tem a ilustração de um anjo, e ele se lembra que foi ali que o rosto do Ash é muito parecido com o do anjo daquele cartão. E é aqui que tá a referência do episódio 9, quando o Shorter vê a imagem de um anjo lá na sala do Golzini, ele se lembra imediatamente das feições do Ash, e é esse o pequeno lapso de consciência que ele tem, que é referência a esse momento, quando ele conheceu o Ash. Então ele volta correndo para a biblioteca, só que chegando à porta da biblioteca, alguns homens impedem que ele passe, porque quem chegou dentro da biblioteca foi o Frank. O Frank chega junto de outros capangas para atacar o Ash e o Shorter é impedido de entrar. Então lá dentro, o Ash ele consegue lutar contra os 3 ou 4 homens que tem lá e derrubar todos eles, assim como o Shorter consegue fazer isso e entrar. Então lá o Ash obriga o Frank a falar se ele estava lá amando do Arthur, e é isso. Ash então contra o Shorter, que ele já sabia que Frank era o assassino amando do Arthur, e ele conta também que foi então que ele aceitou sair com o Ricardo aquela noite, porque ele sabia que passando a noite com o Ricardo, fazendo sexo com o Ricardo, ele obrigaria o Frank a se mexer, porque o Frank não teria essa oportunidade e ele precisava ver como o Frank ia reagir, então possivelmente tentar atacar ele para ter certeza disso. E ele fala pro Shorter que ele sabe muito bem a diferença entre o homem que quer atacá-lo sexualmente e um homem que quer matá-lo. Então nessa conversa o Shorter repreende o Ash, dizendo que ele não devia ter agido daquela maneira, usado as pessoas daquela maneira. E o Ash ele tem então uma explosão de raiva, dizendo que os homens que se aproveitavam dele, que usavam ele como objeto sexual, nunca se importaram em como ele se sentia. Então o Shorter diz pra ele que fazer aquilo, usar o Frank da forma que ele usou, usar as pessoas como ele usou, fazia dele igual a esses homens. Então o Ash, numa explosão de raiva, ele sai chorando dali, gritando com o Shorter. Então depois daquela noite na biblioteca, o Ash ele passou a se abrir e conversar muito mais com o Shorter. Os dois começaram a se tornar amigos nesse momento. Inclusive o Ash em determinado momento ele se abre pro Shorter sobre a forma como ele é escravizado sexualmente e diversas outras coisas pelas quais ele passou. E quando chega o momento então do Shorter deixar o reformatório, na despedida dos dois, o Ash mostra pro Shorter o cartão de Natal com a imagem do anjo que era do Shorter. E o Shorter pede pra ele devolver, só que o Shorter tem que sair dali correndo, os guardas tiram ele e o Ash fica lá rindo dele e dizendo que eles vão se encontrar em breve.
E é bastante divertido esse momento. E então, quando o Shorter vê o Ash sorrindo daquela forma, ele diz que realmente o rosto do Ash, quando ele sorri, parece realmente angelical. E aqui essa referência do Ash sorrindo, como o rosto do Ash realmente parece angelical, é realmente a referência que leva ao episódio 9, quando o Shorter tem a visão do anjo. Eu acredito que essa história não deva ser adaptada lá no final do anime de forma alguma. Adoraria que ela fosse adaptada talvez em um OVA mais pra frente, alguma coisa assim, mas eu acho meio improvável. Tem algumas outras histórias, se eu não me engano são um total de 5 ou 6 histórias paralelas que contam algumas coisas do gênero que giram em torno da história principal do mangá. E talvez eu traga algumas outras delas pra vocês. Mas essa em referência ao episódio 9, também por ela não conter nenhum tipo de spoiler, eu achei que era a melhor pra trazer agora. Eu espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo, que o pessoal que não conhece essa história tenha conhecido e tenha entendido aquela referência que é tão boa. Assistam a cena do Shorter atacando o Ed de novo agora pra vocês pegarem essa referência se você não conhecia. Obrigado por assistir até aqui, não esqueça o like e se inscrever no canal. Um grande beijo, tchau, tchau.